Olá, meu nome é Keila Vieira, estou aqui para falar com você hoje, que é brasileiro e mora nos Estados Unidos e se vê na situação onde você precisa tomar certos passos certeiros para começar a sua trajetória em inglês, porque você não aguenta mais passar pela frustração de estudar e sentir que você não sai do lugar. Eu quero falar com você sobre algo que eu acho que é essencial para dar um senso de rumo, um senso de rumo no seu caminho, na sua trajetória no inglês. A grande diferença para você que é brasileiro que mora nos Estados Unidos é que, assim como eu, que já estou aqui há 26 anos, sei como que é a sensação de você depender de algo para você poder melhorar a sua qualidade de vida. A gente se depara com a situação, depois de passar alguns anos aqui nos Estados Unidos, onde a gente vê que simplesmente se virar no inglês não vai ser mais suficiente. A gente precisa tomar a decisão e tomar o passo certo para que a gente possa crescer no idioma e assim a gente conseguir conquistar as coisas que a gente quer tanto aqui nessa terra que é maravilhosa. É a terra de oportunidades aqui nos Estados Unidos, né? A gente vê que se a gente quer melhorar a nossa qualidade de vida, é preciso a gente tomar certos passos. Se a gente quer um trabalho melhor, talvez sair do trabalho informal, ou talvez conseguir uma promoção, ou conseguir tratar melhor com os clientes para fazer vendas melhores e aumentar a nossa renda, a gente precisa estar preparado para estar muito bem na comunicação que exige nessas situações específicas que eu acabei de citar. E o problema é que a gente se vê num ponto onde a nossa vida depende disso. Então, diferente de quando a gente estava lá no Brasil, que talvez a gente usava só um pouquinho inglês e era mais uma coisa assim para a gente colocar no nosso currículo, né? E a gente conseguia fazer um preparo ali básico e talvez fazer um cursinho aqui, outro ali. Agora, quando a gente se vê nos Estados Unidos e a gente se vê mediante tantos obstáculos, sem conseguir progredir, a gente começa a sentir na pele a urgência que é a gente levar a sério os nossos estudos. Bom, a questão principal é que o processo de aquisição de um idioma, o processo de você começar a melhorar o seu inglês, de você começar a compreender melhor, de você começar a expandir seu vocabulário, de você pronunciar melhor, de você ter conexão, que eu sempre falo que é o ponto principal, né? Você conectar com as pessoas, conectar com clientes, conectar com os ambientes sociais que você frequenta, é que você precisa começar do jeito certo. Muitas pessoas vêm pra cá e elas ficam desesperadas e elas agarram as primeiras coisas que elas veem no caminho, ou então elas vão muito por recomendações e aí elas ficam um mês, 2 meses, ficam um pouco de tempo, não vem resultado e logo desistem. Por isso que, antes de mais nada, eu quero falar com você sobre um passo primordial, que é o mapa de objetivos. E eu estou aqui para te dar 6 pontos para te fazer refletir e começar a tomar as ações corretas de forma pensada, de forma planejada, para que você possa ver resultados nos seus esforços. O mapa de objetivos te ajuda a te dar um norte para você entender exatamente o que você quer por trás do processo de você se esforçar para aprender o inglês. É muito fácil a gente falar assim, o que eu quero é ser fluente. Porém, a forma que a gente funciona, vamos falar assim, que a nossa natureza humana, né, responde a esses desejos que a gente tem, é que falar simplesmente quero ser fluente não vai te levar a lugar nenhum, porque é muito vago. A gente precisa, quando a gente está pronto para realmente traçar essa trajetória e começar a estudar e levar a sério, porque a gente sabe que o nosso futuro depende disso, a gente precisa traçar planos concretos. Então, não é diferente do nosso inglês, tá? Não é diferente na hora de você precisar crescer no idioma para você poder se comunicar melhor e atingir as coisas que você quer. Eu quero começar, então, falando aí, poxa vida, então, por onde que eu começo se eu realmente quero atingir um outro nível no meu aprendizado? Não quero mais ficar de oba-oba, não quero só falar que eu vou assistir um videozinho ou fazer, simplesmente criar ideias aleatórias do que eu vou fazer para eu poder melhorar no meu inglês. Mas, na verdade, a gente precisa pausar aqui
e começar com algumas perguntas reflexivas, tá? Eu até recomendo que você tire um tempinho, alguns minutinhos, até com um papel e uma caneta e comece a se fazer essas perguntas. Por exemplo, por que que você precisa tanto atingir um novo nível de inglês? A gente está aqui na América, estamos cercados por pessoas que falam inglês, estamos cercados do idioma, aonde quer que a gente vá, ou até mesmo sem precisar sair de casa, seja num telefonema, seja num canal de televisão, o que quer que seja, né? A gente está sempre exposto ao inglês. Mas o ponto principal é, qual é a sua motivação? Ou seja, por que você quer tanto aprender inglês? Não é simplesmente pelo idioma, é porque eu amo inglês? Não necessariamente, vamos falar a verdade? É por necessidade, né? Tá, mas aonde está essa necessidade? É porque você quer tratar melhor com clientes? É porque você quer estar melhor inserido nos ambientes sociais? O que é algo de valor para você? É porque você quer aumentar sua renda, conseguir uma promoção, ser aceito numa vaga de trabalho? Então, por quê? Comece com isso, comece com o seu porquê. Simplesmente falar preciso estudar inglês não é suficiente. Você precisa começar a refletir, tomar decisões certeiras, certo? Por que você... quais são as palavras que você gostaria de falar e você ainda não consegue? Quais são as situações? Quando eu vou numa reunião de networking... Ou talvez você nunca nunca chegou a ter um momento social ali de trabalho onde você pode se conectar com outras pessoas. Tamanho é o medo que você sente. Então, começando por aí, o que você gostaria de conseguir comunicar no inglês que você ainda não consegue? Isso é algo para você pensar também e ser específico, certo? Você vai precisar de inglês para que área especificamente, digamos assim, que seria a sua prioridade, que seria algo primordial? Vai ser para o trabalho, vai ser para estudo, vai ser para poder lidar com os filhos, vai ser para poder lidar com o ambiente social? Qual é o seu motivo principal para você conseguir desenvolver o seu inglês? A outra coisa é a gente ser específico nos nossos objetivos. Uma vez que você entendeu o porquê, o que você mais quer por trás de ter o inglês, ou seja, se eu tivesse inglês, eu ia poder... Aí você preenche aí. Se eu tivesse inglês, eu ia poder encarar as novas oportunidades. Se eu tivesse inglês, eu poderia participar num ambiente de festa de forma bem natural, estar ali num ambiente social, numa festa, numa reunião. Se eu tivesse inglês, eu poderia me conectar com as pessoas ao invés de só dar um sorrisinho e não me envolver nas conversas. Você tem os seus próprios motivos e você sabe aonde que mais pega para você. E esse é o ponto essencial para te motivar, está por trás da sua motivação de aprender, sabe? Porque se a gente não tiver isso muito claro, antes da gente começar a embarcar nesse processo de estudos, a gente vai se frustrar, porque a nossa vida, estudar como adultos, né, ter que desenvolver um outro idioma, desenvolver uma habilidade, vai requerer o quê? Um esforço e uma dedicação. Então, você ter o seu porquê vai ser o seu norte que vai te impulsionar, que você sabe que você precisa tomar esses passos para chegar onde você quer, certo? Então, como que a gente pode definir objetivos claros? Olha, eu quero participar de reuniões de trabalho. Que tipo de reuniões? Quais são os vocabulários que são desenvolvidos ali? Para que tipo de ramo ou de indústria? Ou seja, um assunto de vendas? Qual é exatamente o tipo de vocabulário que você precisa? Isso é muito importante você saber, porque vai ditar que tipos de estudos você vai buscar, certo? Você precisa estabelecer, então, dentro desse objetivo claro, talvez 2 ou 3 situações bem específicas que você quer atingir, né? Então, eu citei agora, olha, eu quero poder atender os meus clientes por telefone. Hoje em dia, eu não atendo. Eu quero poder preparar e apresentar uma reunião de trabalho. Hoje em dia, eu não faço isso. Eu quero poder frequentar um grupo de networking. Hoje em dia, eu não consigo fazer isso por causa do meu inglês. Eu fico um peixe fora d'água.
Muito bem, você estabeleceu ali seus 2, 3 objetivos muito claros. Aí você pode ver, como eu te disse, o tipo de vocabulário que você vai precisar desenvolver, né? Que tipo de ramo que você atua para você saber o vocabulário que você vai usar, certo? A partir disso, você pode começar a ser mais prático no como. Uma vez que você sabe o que você quer, aí você vai desenvolver como. Como você vai fazer isso? Que é o próximo passo que eu quero falar. O passo 3 é você procurar cenários práticos, certo? Através do curso da KV English Academy, que eu desenvolvo o curso de conversação, eu consigo trabalhar aulas temáticas baseadas exatamente nesses pontos. E isso é importantíssimo porque o ambiente de aula recria esses cenários da vida real que você quer se engajar para você poder praticar que tipo de informação você quer construir no inglês, certo? Porque o maior erro é que a gente estuda a gramática sem trazer para a vida real. A gente fica parado lá. Da forma que a gente aprendeu desde criança, que é o quê? Sentar, ouvir e ouvir e ouvir e receber informação, fazer uma prova no final do mês e acabou, né? Então, o aprender para a vida real, ele precisa ser diferente, ele precisa ser mais engajado, ele precisa ser na base prática, onde a gente recebe um pouco da teoria só simplesmente para criar ali uma estrutura, mas o nosso foco principal e primordial não pode ser no teórico. O nosso foco principal para nós que moramos aqui nos Estados Unidos, precisamos do inglês, tem que ser para o prático, certo? Então, você pode pensar que cenários práticos eu posso desenvolver para eu poder começar a gerar mais vocabulário dentro daquele cenário. Digamos que eu cheguei numa reunião de networking e alguém chega para mim e fala, hi, e eu digo, hi, how are you doing? E eu digo, hi, how are you doing? Então, o que eu responderia? O que eu diria? O que eu perguntaria para essa pessoa? O que eu teria que falar sobre mim mesma? Então, que vocabulário que eu preciso saber sobre o que eu faço? Sobre quem eu sou, para eu poder explicar para uma pessoa? Aí a gente não faz isso, sabe o que a gente faz? A gente fica perdido, ou a gente chega lá e passa carão, e daí nunca mais volta, ou a gente nunca faz. Não é isso que acontece? Então, você criar esses cenários e você montar um tempo de estudo onde você está buscando vocabulário correto para o cenário que você quer atuar é altamente eficaz, certo? Que tipos de pergunta você lançaria naquela situação? Né? Que tipos de verbo, construções verbais você usaria? Seria em que tempo? Seria no tempo presente, no passado, no futuro? Tudo isso te ajuda a você concentrar exatamente no que você precisa adquirir e aí vai expandindo o seu inglês dessa forma. Outro ponto que eu acho muito importante você refletir agora é aonde você está. Porque agora a gente falou para onde você quer chegar, certo? A gente começou falando sobre isso. Mas é bom também você saber aonde você está. Eu tenho vários alunos já que falaram comigo e me procuraram, achando que o inglês era completamente básico. Meu inglês é péssimo. E aí, ao final de uma aula de 90 minutos falando só inglês, eu falo, não tem como o seu inglês ser péssimo, senão a gente não teria desenvolvido uma conversa inteira em inglês por 90 minutos. Então, muitas vezes, a gente tem um senso autocrítico tão grande que acaba desmoronando o nosso processo de aprendizado, certo? A gente fica estagnado achando que meu inglês é muito ruim e, na verdade, talvez você esteja muito à frente do que você imagina. Então, é bom também você parar e começar a notar na prática aonde você está. Você consegue se expressar bem em que tempo verbal? Você consegue se expressar bem em que situações? Né? Você consegue fazer perguntas corretamente de que forma? Você consegue, talvez, falar muito bem no passado simples e explicar, por exemplo, uma situação, uma história. Mas quando você vai entrar no present perfect, ali no tempo do presente perfeito, você fica, meu Deus, eu não sei usar isso. Então, aí você consegue ver o quê? Qual parte que você já domina bem, certo? É importante a gente saber disso também, porque isso também ajuda a nossa confiança.
além da gente saber os pontos específicos no inglês que a gente já domina bem, outra coisa importante é saber as diferentes categorias. Você entende bem, mas tem dificuldade de falar? Ou talvez você até fale, mas tem uma péssima pronúncia. Ou na verdade eu não diria péssima pronúncia, mas muitos erros de pronúncia que você comete. Isso te deixa inseguro. Ou talvez você consegue entender bem, consegue falar bem, mas não sabe escrever. Entendeu? Então a gente vê na leitura, na escrita, compreensão, na fala, pronúncia, quais são as áreas que eu posso me focar mais. No geral, dependendo do ramo em que você atua, né, no seu trabalho. No geral, para as pessoas, realmente é a parte da fala, é a parte da expressão. A parte da compreensão é uma das que logo vão se desenvolvendo, porque a gente está rodeado aqui, né, do inglês, obviamente, quando a gente chega na América. Então, a grande maioria é falar. Mas a gente precisa parar e analisar bem para a gente poder construir objetivos, certo? Então, se você pensa, tá, eu preciso melhorar tais áreas no inglês para mim, preciso melhorar a minha fala. O que eu vou fazer? Eu não vou só ficar lendo e estudando. Sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar situações reais onde eu vou me expor para falar. E eu vou te dizer uma coisa importantíssima. Um curso de conversação, como o que eu ofereço, ele vai ser um ponto norte para você, tá? Ele tem várias vantagens, porém, o processo de você ir se soltando no falar na vida real é 100% seu. Então, você precisa, e uma coisa que eu também faço na mentoria com os alunos, eu vou traçando um caminho para a pessoa sair da caixinha, para ela começar a atuar de forma que ela nunca atuou antes, para ela se expor. Esse é o ponto principal, eu sempre digo para eles. Como você vai se expor mais ao inglês? Porque fazer curso não é suficiente. O curso tem várias vantagens, ele te prepara e ele ajuda você a aperfeiçoando áreas e a você a ganhar confiança. Porém, eu sempre trabalho com o aluno, ao mesmo tempo que a gente estuda, alguns objetivos concretos que ele vai ter que fazer ao longo do processo de aprendizado, que são de vida real, que ele vai ter que se expor se ele ainda não está fazendo isso, tá? Então, no caso, se é na fala, então você precisa incluir agora nos seus objetivos quais lugares que você vai frequentar ou que você vai começar a frequentar que vão te obrigar a falar inglês, certo? Claro, ninguém vai obrigar a nada, mas você vai se colocar numa posição onde, querendo ou não, pelo menos um pouco você vai ter que falar. E quem faz isso somos nós mesmos. Ninguém vai te pegar pela mão e falar, vem cá, vamos lá naquela reunião de networking. Não existe isso. Só você, na hora de você sentar e refletir e ser muito prático e específico nos seus objetivos, você vai poder falar, sabe de uma coisa? Não vou nem pensar. Vou entrar agora aqui num grupo de networking, vou encontrar na internet um aqui da minha região, e a partir de agora, toda semana, quarta-feira, eu tenho que estar lá 9 horas da manhã, aconteça o que acontecer. Eu vou ter que aprender. Eu tô dando só um exemplo. Por exemplo, eu tinha uma aluna que nunca falava nas reuniões. Ela participava, inclusive, era uma pessoa de alto nível de liderança na empresa, porém, ela não tinha voz nas reuniões por medo de falar. E uma das metas que eu coloquei para ela é: você vai ter que falar alguma coisa em alguma reunião num futuro próximo. E deu aí alguns meses, tudo bem, acho que levou talvez uns 2, 3 meses, até que finalmente ela começou a falar. E a pessoa que era a porta-voz do grupo, que falava em nome dela e desenvolvia a reunião, teve que dar um passo para trás para ela poder assumir o papel dela e começar a falar nas reuniões. Teve erros? Claro, teve erros. Teve algum momento em que provavelmente ela pronunciou uma palavra incorretamente? Com certeza. E foi o que eu falei pra ela. Você vai fazer com o erro, eles vão te entender e tá tudo certo. Ninguém vai falar nada do seu inglês, eu te garanto. E foi assim mesmo que aconteceu. E assim ela começou a se atirar mais. E agora ela está num outro nível no inglês dela. Não só porque ela tem desenvolvido e aprendido, mas principalmente porque isso tem ajudado ela a ganhar confiança. Quanto mais a gente ganha confiança, mais vontade a gente tem de se desenvolver, de aprender. E a gente sai daquele lugar de estagnação e de medo, tá? Então, esse é um ponto muito bom.
Dentro desse assunto de objetivos, eu quero falar sobre o próximo ponto com você, que é sobre definir certas metas a curto, médio e longo prazo. Então, no caso dessa aluna, talvez ela não estivesse pronta de, depois de uma aula comigo, já começar a liderar uma reunião de trabalho. Tudo bem. Então, a gente sabe que essa meta a curto prazo não iria funcionar, mas ela funcionou a médio prazo e foi o que a gente fez. Então, é muito legal. Talvez você fale assim, olha, eu não estou pronto para participar de uma reunião, vou usar a reunião de networking de novo, mas você coloca isso para sua realidade. Não estou pronto para fazer tal coisa. Qual é um passo antes disso que eu posso começar a implementar já a curto prazo, agora, né? Então, algumas coisas simples que eu faço com alguns alunos. Se você dependia de alguém, ou até mesmo se você depende demais do Google Translate, do tradutor, para fazer tal tarefa, às vezes é uma tarefa mais simples. Como, por exemplo, pedir uma comida num restaurante. A pessoa criou uma dependência natural, porque a gente vai sempre buscar o que é mais confortável, de só pedir usando o Google Translate, o tradutor. Ou então só pedir através de uma outra pessoa. Aí a gente coloca já uma meta a curto prazo aí, ó. Essa pequena tarefa que você fazia com o uso de um auxílio de outra pessoa ou do tradutor, a partir de hoje você pode se descabelar, mas você vai fazer sozinho essa pequena tarefa. Ou seja, isso é um objetivo a curto prazo, certo? Pode ser, por exemplo, gente, um objetivo que eu amo, ler um parágrafo por dia. Quantos alunos vêm para mim falando que precisam melhorar o inglês e eles não leem? E um fator primordial no aprendizado, isso é comprovado cientificamente, é a leitura na aquisição de um idioma, tá? Então, esse é um ótimo objetivo a curto prazo que você pode estabelecer. E se for um objetivo a longo prazo, talvez seja, olha, hoje eu não consigo um emprego. Hoje eu não consigo buscar uma oportunidade melhor de trabalho na área que eu mais queria, ganhando aquele salário que eu gostaria, por causa que eles simplesmente não vão me contratar com o inglês que eu tenho. Ou talvez seja, olha, hoje eu não consigo lidar com esse nível de cliente, né? Se você é um dono de empresa, porque eu não consigo desenrolar a negociação nesse nível de inglês que eu tenho. Mas em quanto tempo você vai conseguir? Será que em 6 meses? Será que em 1 ano? Mas não, a gente olha e fala assim, eu queria já, semana que vem, conseguir aquele emprego. E aí a gente desiste. Então não faça isso. Tenha consciência que coisas mais complexas, elas vão ser desenvolvidas com o tempo, tá? Então você precisa se dar esse tempo, tá? E passar por esse processo. E por último, eu quero deixar esse ponto para você. Não se prenda a estudar alguma coisinha quadradinha, tem o seu proveito? Sim, você seguir um livro de gramática do começo ao fim tem proveito? Claro que tem proveito. Mas eu acho que vai ser Mas eu sei que vai ser muito mais frutífero se você desenvolver um plano personalizado. Um plano personalizado para a sua situação. Como eu disse anteriormente, nós enfrentamos um outro nível de obstáculos quando a gente muda para os Estados Unidos e precisa desenvolver o inglês. Porque não mais é somente aquela areazinha da nossa vida que é afetada pelo idioma. Toda a nossa vida começa a depender do idioma. Toda uma qualidade de vida depende do idioma. Então, a gente sabe que certos obstáculos, certas dificuldades vão ser muito específicas para onde a gente está, certo? Então, ao invés de você se focar somente em vou fazer um curso, ou então vou estudar esse livro, procure criar um roteiro personalizado do que você vai fazer para atingir essas metas. Eu dei algumas ideias aqui, né? Então, se você quer falar melhor, o que você pode fazer para você desenvolver alguns diálogos de vida real aí e treinar, certo? Se o seu foco é entender melhor, será que eu consigo começar a escutar um podcast de um assunto que eu gosto pra caramba, que não vai me entediar? E quando eu perceber, eu estou escutando aí já faz 1 hora e foi super gratificante, né? Ao invés de falar, vou assistir essa aula somente, né? Então a gente precisa ser criativo. Quanto mais a gente for criativo na nossa forma de criar um plano de estudos, mais engajado a gente vai ficar com aquele assunto, mais motivado a gente vai ficar em estudar e naturalmente você vai ser melhor sucedido
no idioma, você vai desenvolver uma capacidade melhor de falar inglês, tá? Se for a escrita, digamos você precisa escrever e-mails melhores, pratique um pouco. Use ferramentas como o Grammarly, que eu sempre cito. Busque talvez um pequeno workshop sobre escrita. Tem muitos workshops maravilhosos de negócios oferecidos para você melhorar a escrita, porque não é só a gramática ou a ortografia do inglês. É como você colocar os seus pensamentos no papel e conseguir ser lógico, conseguir ser sucinto, conseguir criar uma linha de pensamento quando você vai se comunicar com alguém por escrita. Então é muito válido você pensar em todas essas ideias aí. E por último, eu vou citar o fator essencial para que isso tudo aconteça na sua vida, que é a consistência. Tudo que você fizer com consistência, nem que você separe somente 15 minutos, ao final de um certo prazo você vai notar diferença. Ao invés de você querer abraçar o mundo, falar, eu vou estudar 1 hora, 2 horas e não sair do lugar. É muito melhor você ter frequência de treino, de prática, mesmo que seja por pouco tempo, do que querer ser perfeito, buscar a situação perfeita, no mundo perfeito e estudar 1 vez a cada 15 dias, tá? Então, no processo de aquisição de habilidade, isso também é outra coisa que já foi comprovado através de estudos científicos. As pessoas que desenvolveram uma habilidade com frequência, sem se importar em ser perfeito, tiveram um resultado melhor no final de um certo tempo, comparado com aquelas pessoas que buscaram muito assim a situação perfeita e tinham às vezes mais tempo ali de prática, porém com menos frequência. Então, se qualquer coisa der errado, a única coisa que você tem que pensar é como eu posso ter frequência? Como eu posso fazer isso com frequência? 3, 4, 5 vezes na semana? Eu vou ter que ir num lugar? Não! A gente pode simplificar, mas dentro de algo muito realista, como que você pode trazer o desenvolvimento dessa habilidade, no caso do inglês, onde você se força, se coloca numa situação propícia para você desenvolver o seu inglês com frequência. A grande maioria dos problemas que eu vejo que meus alunos enfrentam, às vezes é na fala, às vezes é no uso do verbo correto, às vezes é com uma pronúncia mais refinada, é a falta de frequência, é a falta do uso, a constante, a falta de repetição, tá? Então, eu quero enfatizar aqui para terminar que repetição faz toda a diferença no aprendizado do inglês, tá bom? Bom, eu espero que isso tenha te ajudado. Faça já agora o seu plano de estudos, crie o seu mapa. Eu estou deixando aqui uma ferramenta muito legal que é um mapinha desse plano de estudos que eu falei agora, para você mesmo desenvolver o seu mapa e você conseguir dar os passos concretos e começar a ver resultados na sua habilidade de falar inglês rapidamente.